Oi. Aí, boa noite, pessoal. Oi, gente, boa noite. Espera aí que vocês já me conhecem, a gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Muito bom estar aqui, gente. Eu sei que vocês vieram com uma expectativa de ver a palavra do Rafinha, mas quem está aqui é uma pessoa tão bonita e tão careca quanto o Rafinha, então mas vai ser bênção demais, né? A gente resolveu ser mais intencional aí nesse final de semana, voltado para as crianças. Então na terça-feira nós tivemos aí o Dia das Crianças e pontualmente hoje, né, nós íamos fazer na semana passada, mas resolvemos fazer nesse sábado aí uma ministração especial junto com elas lá, então está sendo bem legal. E aí, qual que era o nosso entendimento? Poxa, agora vão ficar os pais aqui, então vamos conversar com os pais, vamos ter um tempo de ministração com os pais sobre a palavra de Deus, sobre ministrar, né, sobre legado e etc. E a gente começou a pensar sobre isso, né, refletir sobre isso. E só fazendo um parênteses com relação à agenda, sábado que vem não tem culto. Gabriel, se puder diminuir um pouquinho, tá? Por favor. Sábado que vem não tem culto, porém tem Big House Kids, né, no domingo de manhã. Então, no 10h30 da manhã. Então, quando não tem culto no sábado, não é que a gente não tem, é que substitui pelo Big House Kids, que é domingo às 10h30. E hoje até a gente está pregando aqui porque a gente vai fazer o quiz, então, para aqueles que acompanham o Big House Kids. Então, hello people! Não, calma, não tem criança aqui, então vamos focar, Thiago, por favor, né? Devia ter pensado nisso. A semana que vem vamos fazer Big House Kids lá, então acompanhe lá, que é bem legal também. Incentive seus filhos não só assistir, porque a ideia não é assistir, é realmente que eles possam incentivar os seus coleguinhas, vizinhos, primos, seja quem for, para realmente receber da palavra de Deus. Então eu quero fazer um combinado com vocês, pais, né, que cada filho de vocês, né, possam convidar uma pessoa, um amiguinho, no próximo Big House Kids, que eu tenho certeza que vai ser. Ajudem eles a eles cumprirem o ID deles. Amém. Também, desde Amém. pequenos. Vamos tomar uma aguinha. Vamos lá. E era para o Thiago pregar sozinho. Não, eu convoquei a esposa, que daí, né, tá aqui. Sabe por que é bom? É difícil, eu estava até conversando com ela, só fazendo aqui, a gente está conversando, né, gente? Eu estava, olha o tempo. Alô, já me dá um... Aqui a gente tem que cuidar que ela dá uns cotoveladinhas sem querer, mas... o que é bom? É ruim pregar em dois porque você não sabe o que vem, né? Que daí você tem que bate bola e vai. Mas o que é bom é o seguinte, quando está lá, você fica pensando, tá, como que eu vou entrar? Qual que vai ser a próxima? Então, de certa forma, acho que vai dar certo aqui. Gente, quando a gente resolveu realmente trazer uma mensagem para vocês aqui, da parte de Deus, na semana que, né, a gente conversou e estava sendo ministrado para receber essa palavra, eu vi uma imagem, acho que se eu não me engano foi no LinkedIn. Eu queria até que colocasse essa imagem, por favor, a imagem. Isso, eu vi essa imagem aqui. E quando eu olhei essa imagem, falou muito ao meu coração. E na mesma hora me veio muito forte de trazer uma mensagem sobre legado. De trazer uma mensagem sobre qual é a marca que nós, como pais, estamos deixando os nossos filhos. Qual é a marca? Vocês já pensaram sobre isso? Será que quando a gente olha essa parte e a construção desse filho, né, o que nós estamos construindo em relação à vida desse filho, é o que nós estamos entregando, é o que nós estamos cedendo, é o que nós estamos dando. Obviamente que quando a gente olha aquela velha frase, né, filho de peixe, peixinho é. Não, mas isso não é bem nessa forma, porque se um pai é ladrão, o filho não vai ser ladrão. Tá certo, não é tão dessa forma. Mas o que o Espírito Santo me fez olhar essa imagem é que quando nós estamos nos doando para os nossos filhos, quando estamos realmente imprimindo marcas nossas no nosso dia a dia, na vida dos nossos filhos, nós estamos construindo alguém que está saindo de nós. Então, de certa forma, essa frase, filho de peixe, peixinho é, de certa forma, no nosso dia a dia, nós sim estamos construindo um peixinho. Só que, óbvio que ele não precisa ser da mesma maneira que está sendo construído.
Mas quanto mais passa, quanto mais nós construímos, quanto mais peças nós tiramos de nós para dar para os nossos filhos, mais difícil fica dele desconstruir o errado. Então, o que nós queremos conversar hoje aqui com vocês fala muito disso. Quais são as crenças, quais os valores, quais os princípios, qual é a marca que nós temos imprimido nos nossos filhos nos dias atuais? Quantas e quantas vezes nós vemos hoje adultos que foram, que possuem uma natureza, possuem um estereotipo, né? Estereótipo, baseado no quê? No que foi construído durante, muitas vezes, a sua infância. Como é importante, como é relevante a gente olhar isso e entender, ei, eu estou imprimindo, eu estou colocando peças na vida do meu filho. E aí, qual é o modelo, qual é o padrão que eu quero imprimir na vida deles? Porque o que eles vão ser amanhã vai depender muito do que nós estamos fazendo hoje. Eu sempre falo isso, e para aqueles que não me conhecem, eu trabalho com previdência. E é futuro, né? E quando eu falo muitas vezes em relação à previdência, que muitas vezes nós queremos colher algo lá na frente, mas queremos que a gente semeie coisas diferentes no presente. Então lá na frente eu quero que o meu filho seja ABC. E o que você está fazendo hoje para que ele seja ABC? É mais ou menos assim, eu quero colher lá na frente feijão, mas aqui eu vou plantar sementes de milho. Não funciona. Então a pergunta que eu gosto de trazer muita pergunta, é qual o modelo, qual o padrão que queremos para os nossos filhos nos dias atuais? O que nós queremos? E aí quando eu olho essa foto, volta a foto, por favor. Sabe o que me choca muitas vezes? Que essa figura aqui, do pai, muitas vezes é uma figura terceirizada. Muitas vezes nós olhamos essa foto, realmente os pais imprimem isso nos filhos, mas muitas vezes essa figura do pai aqui, é a figura da escola, é a figura do Netflix, é a figura dos avós, e não estou dizendo que nos avós não tem que ter... Do youtuber, é a figura da babá. Não, eu vou terceirizar, é mais fácil, é mais cômodo, porque como é difícil, né? Como é suado o nosso dia a dia. Mas muitas vezes, e isso é pior ainda, quando nós olhamos essa fotografia e fala, ei, quem tem imprimido a marca, o padrão que meu filho vai ter no futuro? Que adulto meu filho vai ser, com base no que está sendo feito agora, no presente. E aí quem está imprimindo isso aí? Somos nós, como pais? Ou os tios? Ou os avós, ou a gente está terceirizando, ou realmente nós chamamos essa responsabilidade? E a responsabilidade realmente é nossa, que lá no texto de Mateus 12, 29, diz, ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não matar o valente, não, o que é isso que está escrito aqui, Tiago? Maniatar, é tipo aprisionar, gente. Maniatar, como você não conhece maniatar? Nem eu. Tá, vai. Que versão que colocaram aqui, meu Deus, vai, fui eu, vai. Saqueando então a sua casa. O que esse texto está dizendo? Que não tem como alguém entrar na nossa casa se tiver um valente protegendo o nosso lar. Então esse é o nosso papel como pais dentro da nossa casa. Só vai entrar influências, tanto positivas quanto negativas, se o valente, os pais, eles permitirem. Então isso é muito sério. O que tem influenciado nossos filhos, tanto positivamente quanto negativamente, é sim responsabilidade nossa. É o que a gente está permitindo que entre na nossa casa, que entre na vida deles. Vocês estão entendendo que os pais são door holders? O Rada gostou, né? Eita, aí, ó. Ok, então, Tiago, Luiz, então como que nós deixamos essas marcas? E aí a gente foi colocando e buscando em Deus, e nós queremos colocar as formas, no dia a dia, ou como que nós imprimimos essas marcas, muitas vezes, nos nossos filhos. E a primeira coisa que nós queremos compartilhar nessa noite, é que uma das formas de nós imprimirmos esse modelo, esse padrão dos nossos filhos, é através das nossas palavras.
Palavras, elas são sementes. Sejam boas ou ruins, são sementes. E muitas vezes o que nós declaramos vão definir o que eles são. E aí a gente começa, se a gente pegar ali o entendimento que tudo que Deus criou foi através da sua palavra. E naquele momento, quando Deus criou o homem, Ele disse: eu vou fazer o homem à minha imagem e à minha semelhança. Então nós temos um modelo, nós temos um padrão que Deus usa palavras para criar coisas. Esse é o modelo que nós como pais temos dentro de casa. Nós usamos a nossa palavra para criar coisas dentro do nosso lar. E aí quando a gente olha isso, o que nós estamos verbalizando, declarando para os nossos filhos? Porque os frutos muitas vezes que nós vamos ter dentro de futuros adultos está relacionado com as palavras que são lançadas nessas crianças enquanto elas são no período infantil. Então a importância de nós entendermos o poder da nossa palavra dentro de casa. E às vezes eu só quero fazer um parênteses na questão de bênção, né? Como isso se você for ver até o povo de Israel, isso era muito comum, né? Cultural, a bênção dos pais. Quantas vezes a gente vê crianças, né? Isso já não se vê mais, mas antigamente era mais comum. Bênção, avó. Bênção, pai. A criança vinha pedir bênção, e aí o pai declarava a bênção, declarava uma palavra. E às vezes a gente acha, mas isso é da boca para fora. Mas se nós entendermos o poder da palavra que há em cada um de nós, a palavra o poder de criar frutos para o bem e para o mal. Se a gente entendesse esse poder, o poder que há em nós, na vida dos nossos filhos, como nós teríamos mais zelo no uso das nossas palavras. Esses tempos atrás eu gosto de trazer alguns causos que vão vindo aqui na cabeça. E a Lolo engata, é assim que faz, né? Compartilhando, eu estava com uns colegas, amigos e tal, e aí chega para o filho: ô, sua peste! Ah, não, mas é só brincadeira. Gente, você está declarando palavras de maldição sobre a vida do teu filho. Quer você acredite, quer não, você declarou uma palavra de maldição. Ah, não, mas era brincadeira. Mas você declarou. Não serve para nada mesmo. Olha a palavra que está... Olha o que você está declarando, o poder da tua palavra em relação a isso. Esse piá, mas piá não tem jeito mesmo. Você como pai, como autoridade, você como mãe, como autoridade, está dizendo para teu filho que ele não tem jeito. Ah, Tiago, mas é da boca para fora. Você está declarando maldição para a vida do teu filho. Poder da palavra. Uma das formas de você imprimir marcas, deixar legado na vida dos teus filhos é através da tua palavra. Como o Tiago falou, né? As palavras, elas são sementes e elas vão frutificar. Independente se vão ser coisas boas ou ruins, elas vão frutificar. E aí a bênção, se a gente for olhar, ela não é só algo cultural. Essa cultura da bênção não é algo cultural, mas é sim algo espiritual. É algo que foi sim instituído por Deus desde lá da criação do homem. Deus, Ele criou o homem e logo em seguida Ele falou em Gênesis 1:28, Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos. E Ele abençoou, declarou palavras de bênção para o homem, lá no começo. E o que a gente tem a ver com isso? Em Efésios 5:1, fala: portanto, sejam imitadores de Deus. Então, Deus, Ele nos deu o exemplo. Se Ele abençoou os seus filhos, nós temos o dever de abençoar nossos filhos também. E Deus, Ele nos abençoa, Ele abençoa a humanidade através de quem? Dos pais. Nós temos esse poder em nós de manifestar a bênção de Deus para os nossos filhos. A gente precisa transmitir a mensagem, a imagem de identidade, de destino para os nossos filhos, de acordo com a palavra de Deus. Porque o diabo, ele não é nada criativo. Tudo que é extremamente poderoso na Bíblia, se a gente for olhar, ele também é extremamente destruidor, se for olhar do lado contrário. Então, do mesmo jeito que a bênção, ela é extremamente poderosa, o diabo pega ela e usa como maldição, que também é extremamente poderosa para destruir. E usa a boca dos pais. E muitas vezes a gente não faz com intenção. Nenhum pai amaldiçoa seu filho intencionalmente. Mas é muito sutil. O diabo, ele vem e ele
faz com que a gente, às vezes, caia nessa armadilha de amaldiçoar nossos filhos, mesmo sem a gente ter essa intenção. Por isso, a gente precisa estar atentos e criar essa cultura de bênção dentro da nossa casa. E o nosso padrão precisa ser sempre Deus. Em Lucas 3:22, quando Jesus se batizou e ele voltou das águas, veio uma voz do céu que falou: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Antes de Jesus começar o ministério dele na terra, dele viver tudo aquilo que ele precisava viver aqui na terra, ele precisou receber a bênção do Pai. Então, nós também, né? Se Jesus, que é Jesus, precisou da bênção, do empoderamento do Pai, para falar: vai, filho, vai, a tua identidade é essa, agora você vai cumprir teu chamado. Quanto mais os nossos filhos, quanto mais as nossas crianças precisam que a gente dite quem eles são e qual destino eles devem seguir. Amém? Amém. Trocadinho. Tem mais nada aqui, Laís? Tem mais coisa aqui, Laís. Foca, Laís. A gente não está tão acostumada quanto ele. Ai, deixa eu pensar. Eu levanto a bola, já me achei. Porque a gente que é adulto, a gente pode pensar, tá, mas eu não fui criada num ambiente de bênção assim. Eu fui criada num ambiente totalmente diferente. Num pai que me amaldiçoava, numa mãe que não me dava carinho, em pais que não me davam atenção. E agora? Nós temos hoje, a partir do momento que a gente tem a consciência do certo, a gente pode hoje mudar um padrão. A gente pode, o passado a gente não esquece, né? A gente não pode mudar o passado. Libera perdão aquilo que tem que ser liberado, renuncia aquilo que tem que ser renunciado e decida, como autoridade do seu lar, a partir de hoje, a minha geração, ela vai ser diferente. Se até agora a minha geração foi fruto de maldição, de pais que não entendiam isso, a partir de agora eu me posiciono como pais que entendem que precisa deixar uma cultura de bênção na vida dos filhos. Então, qualquer momento, ele pode sim acontecer, em qualquer momento pode acontecer sim, de você reconhecer isso e quebrar esse padrão. Então, se você identificou isso na tua casa, quebra esse padrão. Fala, não, até aqui isso aconteceu. Daqui em diante, as gerações futuras, elas vão ser resultado daquilo que eu estabeleci dentro da minha casa, dentro da minha família. Amém. Então, o que nós queremos pontuar nesse primeiro modelo, nessa primeira forma que a gente deixa para os nossos filhos, é a nossa palavra, a nossa declaração. Então, que cada um de nós, a gente cuide com o nosso dia a dia. Porque muitas vezes na nossa rotina, no nosso dia a dia, a gente entra no automático e a gente não percebe o que sai da nossa boca. E são palavras lançadas, sementes que estão sendo lançadas na vida de um filho e que podem frutificar para o mal ou para o bem. E muitas vezes, eu não sou psicólogo, temos psicólogas aqui, mas eu sei que eu não sou um psicólogo, mas muitas vezes traumas que uma criança, um futuro adulto vai ter, foi com base em sementes que foram lançadas no passado. Ah, mas a gente não faz por mal. Claro que a gente não faz por mal. Eu não conheço nenhum pai que amaldiçoa um filho por querer. Mas que a gente tenha esse zelo, que a gente tenha esse cuidado. Desejar, você declarar palavras de bênção. Eu não estou dizendo, como a Lolo comentou, você tem que declarar em cima da identidade nele. Obviamente que tem a questão comportamental, que precisa ser corrigida, precisa ser colocada no prumo, mas a identidade, ela permanece. A identidade no filho não se perde. Então que a gente caminhe com as nossas palavras em cima desse trilho. E gente, independente da idade, até hoje, a minha mãe, ela tem o hábito de nos abençoar, de orar abençoando os filhos. Já velho, careca, estão dizendo que é o velho da van, eu falei, não, pelo menos o velho da Sky. E aí, mesmo assim, abençoando, por quê? Porque existe algo, como a Lolo colocou, um padrão de Deus estabelecido através de gerações, que é o poder da bênção dos pais. Que a gente não perca isso na nossa sociedade. Tem um aplicativo, se você não sabe o que falar, o que abençoar, tem um aplicativo bem legal, que se chama Bênção.
Depois baixem, eu não ganho nada com isso, não sou o dono do aplicativo, mas acho bem legal. E toda vez ele tem uma declaração para você fazer para o teu filho, todo dia, né? Não sei que horas que eles colocam. Tem uma declaração e um versículo baseado naquela declaração. É muito legal. Então você entra lá no aplicativo, pai, agora faz tempo que a gente não faz, puxão de orelha aqui em público, mas é fato. Verdade. Mas as crianças pediam, pai, a bênção. E aí você ia lá pegar o aplicativo, e aí você declarava, Lucas, Davi, e aí você ensinava, ministrava os teus filhos em cima de um versículo e a carinha do que você estava deles, declarando. olhando a gente, ministrando e falando, é a coisa mais linda, gente. É muito precioso você pensar que aquilo realmente são sementes que vão frutificar. Talvez demore para a gente ver, mas vão frutificar. Isso é fato, isso é promessa do Senhor. Então não podemos perder tempo, né? Amém? Vamos para o segundo ponto, então, uma das formas de nós deixarmos marcas, padrões dos nossos filhos através das nossas palavras. A segunda forma que nós queremos trazer aqui é através das nossas ações. O que nós estamos fazendo. Porque, obviamente, não adianta a gente chegar e declarar, e abençoar, e declarar, e falar a identidade dele, e aí, dentro das nossas ações, não serem muito reflexo daquilo que nós estamos declarando. Então, eu queria passar um vídeo. Tá pronto aí, 01? Caraca, aí, ó. Vamos passar um vídeo aqui que fala um pouquinho disso aí, daí a gente vai conversar. Vídeo. Não? Não vamos ter vídeo? It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think? Eu não sei para vocês, mas eu já assisti eu uso muito esse vídeo em palestra, e toda vez que eu vejo, para mim é uma facada no estômago. Como é importante e relevante nós entendermos o que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Como o Flávio colocou, estamos nos importando para o próximo. Os nossos filhos estão vendo. Eu brinco que antigamente eu falava até que nossos filhos eram como folhas em branco, né? Hoje em dia, não, já que a Sky é mais digital, HD zerado fica melhor. Então tá ali zeradinho. E aí aquela marca, o que está sendo imprimido de valor, de princípio, de padrão naquele filho, está muitas vezes baseado no quê? No que ele está vendo. Crianças veem, crianças fazem. Entenderam que naquilo que a gente estava conversando no início em relação ao filho de peixe, peixinho a gente começa a entender comportamentos de algumas crianças, comportamentos de futuros adultos, com base no que? No que foi aprendido dentro de casa. A educação que foi dada, os princípios que foram colocados, os valores que foram colocados, hábitos que foram conduzidos dentro de casa. E uma das formas que nós precisamos entender como deixar uma marca alicerçada em Cristo dentro de casa, são através das nossas ações. Estamos sim refletindo essas ações, estamos refletindo Cristo nas nossas ações, no nosso dia a dia. A ponto dos nossos filhos nos olharem, eu posso ter esse padrão. Eu posso ter esse padrão no meu pai. Seja na maneira que a gente trata o próximo, seja na maneira que a gente entra num hotel e como vai estar dentro daquele hotel, seja num troco errado que você recebe num supermercado, seja... E aqui eu estou falando de princípios, retidão, integridade, honestidade, fidelidade. Marcas que muitas vezes nós deixamos nossos filhos pelas nossas ações, pelo aquilo que nós fazemos.
E como é fácil nós escorregarmos. Ali eu olhei ali a do carrinho, o bebê chorando, e às vezes dá vontade de... Aquele ali tudo bem, né? Quem não, mulher, menina, mulheres, não, vocês entendem, né? Que está grávida aí, é normal, gente. Não, nem tanto. Então, mas como nós precisamos ter cuidado no que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, na nossa rotina, a maneira que a gente lida com o dinheiro, a maneira que a gente trata nossas esposas, a maneira que a gente trata os nossos maridos. Isso vai refletir o marido que o teu filho vai ser. Isso vai refletir a esposa que tua filha vai ser. É o padrão está sendo estabelecido em casa, através das tuas ações. Não é através da escola, não é a escola que vai determinar isso, não é a igreja que vai determinar isso, são vocês, nós, pais. Chega de falar. Muitas vezes a gente fica sossegado, né? Ah, não, mas está numa escola cristã, mas vai na igreja. E isso a gente vai tentando tirar o nosso da reta, né? Mas tem um texto que fala, 1 Coríntios 4, do 15 e 16. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais. Pois em Cristo Jesus, eu mesmo gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Então, claro, as instruções de professores, de tutores, elas são boas, elas são válidas. Quanto mais nossos filhos tiverem pessoas assim, ajudando nesse ensino, melhor. Mas a responsabilidade de gravar a fé no coração dos nossos filhos é nossa. A gente não pode terceirizar. É nossa, de cada um de nós. Nossos filhos, eles dependem de nós, para que a fé deles seja realmente firmada nos seus corações. Tem um texto que está em Salmo 128, 1 a 3, que diz o seguinte: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Os homens também, glória a Deus por essa palavra. Videira frutífera. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Quando a gente olha esse texto, e obviamente que automaticamente a gente olha a consequência, né, o resultado, mulher como uma videira frutífera. Que bênção, a minha mulher é uma videira frutífera. Os filhos como brotos de oliveira ao redor da mesa. Aí a gente entende que não, a oliveira simbolizando ali a presença de Deus, o azeite, simbolizando a frutificação, um lar frutífero. Mas nós esquecemos que existe um papel no início desse texto que diz: como é feliz quem teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Só que no dia a dia nós queremos ter a mulher como uma videira frutífera, no dia a dia nós queremos ter os nossos filhos como brotos de oliveira ao redor da nossa mesa. Só que talvez agora mais como pais aqui, pai, homem, nós não queremos ter o pré-requisito de temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. E aí, obviamente, que a gente não vai colher aquele resultado. E aí, quando a gente olha aqui os filhos como brotos de oliveira, a oliveira, eu fui estudar isso, né? Por que brotos de oliveira? O que o texto está trazendo em relação a isso? E aí, historicamente, quando uma oliveira começa a ficar velha e ela não frutifica mais, o que aquelas pessoas que estão cultivando fazem? Eles plantam brotos em volta dessa oliveira, para que essa oliveira comece a se alimentar dessa raiz, e aí sim comece a produzir, para esses brotos começarem a se alimentar dessa raiz, e esses brotos começarem a produzir frutos. Então, o que o texto está dizendo? Que muitas vezes, espiritualmente falando, os nossos filhos, eles se tornam firmes na fé, graças às fortes raízes espirituais dos pais, porque eles estão se alimentando das nossas raízes. Então, quando o texto está falando isso, ei, tema ao Senhor, ei, ande nesses caminhos, ande nesse caminho, ande nessa, por quê? Porque quando você ficar velho, os filhos vão estar ao seu redor, consumindo dessa raiz que foi plantada, para que eles produzam frutos. Vocês estão entendendo a responsabilidade nossa como pais? Eu não quero sair daqui com um peso. Meu Deus, agora o que eu vou fazer? E o que eu vou falar para o meu filho? Eu não vou dar nem bom dia, só... Oi, filho. Oi. Não!
Mas vocês estão vendo a responsabilidade nossa como pais ei, o que os nossos filhos estão consumindo dessa raiz do nosso dia a dia é o que vai fazer com que eles produzam frutos de oliveira lá na frente. Isso envolve, olhando a oliveira, e simbolicamente a oliveira representa também na Bíblia o Espírito Santo, pelo azeite derramado. Uma das formas é você permitir a presença do Espírito Santo manifesta no teu lar, que o azeite seja abundante, que teus filhos tenham experiências genuínas com o Espírito Santo, é através da vida dos pais. O azeite é derramado através da cabeça. Para que o azeite chegue no corpo, ele precisa ser derramado na cabeça. E a cabeça são nossos pais somos nós. Então muitas vezes nós queremos sim como igreja, que os nossos filhos tenham experiências genuínas com o Espírito Santo, e que sejam ministrados lá pelos baloeiros, não são os baloeiros, meu Deus do céu, que sejam ministrados pelo pessoal lá, e que desejar, já começam a sentir a presença de Deus. Sim, Deus pode fazer, mas vocês entendem que é muito limitado esse tempo, é no nosso dia a dia, na nossa rotina, no sol a sol, no noite a noite, na nossa rotina dentro de casa, que nós vamos definir o quanto nós vamos permitir o Espírito Santo chegar até os nossos filhos. É através das nossas vidas, é através do cabeça. E aí nós começamos a entender quando a gente olha o Provérbios 22:6, que diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Vocês estão entendendo uma responsabilidade de nós não ensinarmos em um caminho? Está longe, eu vou ensinar para você andar lá. Não, ensina no caminho. Então, a necessidade e a obrigatoriedade de nós estarmos nesse caminho. E a gente só vai conseguir realmente ensinar no caminho quando a gente tiver como maior ministério da nossa vida, a nossa maior responsabilidade é o ID. Só que o primeiro ide e façam discípulos, são os nossos filhos. Eles precisam ser os nossos primeiros e principais discípulos, que a gente precisa, sim, se esforçar. Demanda tempo, demanda intencionalidade, é o tempo todo. A gente tem visto, né, uma crise na sociedade. Eu acho que vocês devem ter visto, viralizou um vídeo de uma escola, das crianças, né, dançando e cantando uma música terrível, e aquilo sendo tratado como algo normal. E infelizmente na nossa sociedade hoje a gente tem visto isso como normal. E por quê? Se a gente for ver, provavelmente essas professoras, essa diretora que permitiu tudo isso, elas não tiveram pais que inculcaram a verdadeira fé no coração delas. E isso está replicando. E essas crianças estão vivendo fruto de uma geração que não tiveram pais realmente intencionais, que tiveram dentro de sua casa a cultura da bênção. A gente precisa quebrar isso. A gente não pode só olhar e falar: meu Deus, que absurdo. O único jeito da gente mudar isso é transformando dentro da nossa casa. Se a gente transforma nós, você transforma a tua, você é a tua, você é a tua, isso causa um impacto na sociedade. Não tem como a sociedade permanecer igual. Então, a gente precisa, antes de focar para fora, fazer discípulos para fora, vamos focar-nos da nossa casa, é responsabilidade nossa. O ID, fazer discípulos, nosso como pais, prioridade são os nossos filhos. Vocês estão entendendo a importância de nós refletirmos Jesus nas nossas ações, no nosso dia a dia? E aí, quando a gente percebe, muitas vezes, nem está anotado essa aqui, mas vou falar. Quando a gente olha, muitas vezes, o texto da idolatria, a gente muitas vezes condiciona já um padrão. Não, realmente eu não vou idolatrar. Mas quantos pais, inconscientemente, estão idolatrando seus filhos em casa? E aí, quando a gente percebe que texto de Mateus 22:37, que diz: respondeu Jesus: ama o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Coloque Deus acima de tudo. Os nossos filhos têm que ver dentro de casa as nossas ações, que acima de todas as coisas está o nosso Deus, inclusive acima deles, inclusive acima das nossas esposas, inclusive acima dos nossos maridos. Deus é acima de tudo.
Será que os nossos filhos estão vendo isso? As nossas ações estão refletindo isso? Será que no nosso dia a dia as nossas ações estão refletindo Jesus? A ponto dos nossos filhos olharem, uau, eu estou vendo, não estou vendo o Pai, eu estou vendo Jesus ali. Eu quero seguir, eu quero me tornar um imitador de Jesus, eu quero me tornar um discípulo de Jesus, porque o que eu vejo no meu Pai, eu quero seguir Ele. Será que a gente pode olhar isso no nosso dia a dia e refletir isso? As nossas ações? No culto passado, calma Luiz, eu só vou contar mais um caos que eu lembrei. No culto passado eu estava aqui rendido, e no momento da ministração do Rafinha eu me ajoelhei, e aí depois o Marcelo que estava atrás de nós, eu não vi na hora, ele tirou uma foto, o Lucas, o meu menorzinho, tem 4 anos, ele estava ajoelhado do meu lado. Claro que se a gente olhar, ele foi de brincadeira ali, mas ele estava entendendo um princípio. Naquela hora o Espírito Santo já começou a me ministrar sobre isso, sobre exemplo, sobre legado. É esse o padrão de adorador que você quer para o teu filho? Sim. Então eu vou me ajoelhar, Deus está aqui, eu estou aqui. O meu filho, a forma que meu filho está vendo, eu adorar a Deus, eu louvar a Deus, é esse o padrão que eu quero estabelecer dentro da minha casa. Agora, se nós não entendermos isso, o padrão de, não, eu quero estabelecer um padrão que eu vou ficar aqui olhando para o teto, é o padrão que você vai estabelecer na vida do teu filho. Gente, é bem difícil, eu não descobri ainda como, poxa, eu queria que meus filhos estivessem aqui, é difícil, são crianças, e é normal, mas você está entendendo que eles estão definindo um padrão, um modelo, olhando para quem? Você acha que eles estão olhando para quem? Para cada um de nós. A forma que a gente louva, a forma que a gente se coloca diante de Deus, a forma que nós adoramos Ele, a forma que nós oramos e conversamos com Deus, é o padrão que está sendo estabelecido, são as ações. E é o padrão de 1 Coríntios 11:1, que é Paulo falando, né? Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que a gente consegue olhar nos olhos dos nossos filhos e falar, filho, pode me imitar. Pode me imitar em tudo que eu fizer, porque eu tenho um referencial certo. Será que a gente consegue, né, olhar nos olhos dele e falar, vai, confia aqui que a nossa base está certa. Eu tenho certeza que muitas coisas a gente ainda não está nesse nível, né, mas precisamos buscar esse nível, porque as palavras que são mais audíveis nos ouvidos dos nossos filhos, são as nossas ações. O que mais grita para eles, não é o que a gente fala, mas é o que a gente faz. E a gente precisa, é aquilo, sorria, você está sendo filmado. A gente está sendo observado o tempo todo. Mesmo a gente, às vezes, achando que eles estão lá só assistindo televisão, não estão prestando atenção em nada, eles estão com as anteninhas ligadas, eles prestam atenção em tudo. Eles estão nos observando nos mínimos detalhes. Tudo que a gente fala, o modo como a gente trata as pessoas no nosso dia a dia, eles estão nos observando e eles vão nos imitar. João 5,19. Jesus lhes deu essa resposta. Eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o Pai faz, o que o Pai faz, o Filho também faz. De novo, isso é referente a Jesus e Deus Pai, mas eles são o nosso exemplo. Os nossos filhos precisam fazer aquilo que eles veem nós fazendo. Qual exemplo nós temos sido para eles? E esse é o padrão, esse é o espigão, né? Eu sempre falo isso aí, quando a gente sobe nesse púlpito, é para falar de Jesus, né? O padrão é cristocêntrico. Qual que é o modelo? Qual que é a natureza de Jesus dentro do meu lar? A ponto do meu filho olhar e querer seguir a Jesus. É isso que nós precisamos entender dentro da nossa casa. Tem uma historinha, eu não sei se é verdadeira, mas eu ouvi, achei bem legal, do filho de um pastor, que toda vez que ele sempre queria vir para a igreja, e não queria ir embora para a igreja, não queria ir para casa, não quero ficar na igreja, quero ficar na igreja, quero ficar na igreja. E aí um dia foram perguntar, mas por que você gosta tanto da igreja? Porque na igreja o meu pai, ele está sempre sorridente, na igreja o meu pai está sempre feliz, trata bem as pessoas, e quando eu chego em casa, essa não é a realidade. Quantas e quantas vezes as nossas ações não têm refletido
talvez, como é que é? Duas faces, né? Pessoas, duas caras, dois modelos, né? Um em que você está no meio de todos, e aí no seu dia a dia não é bem assim, que a gente, né? E aí os nossos filhos estão vendo, meu Deus, olha como meu pai trata a minha mãe. Então esse é o modelo de tratar a mulher. Eu tenho mais um caso que eu lembrei aqui, só para a gente notar essa questão aí, olha o tempo, mas esse é bom. Eu falo muito sobre finanças, e um dia eu estava falando com um jovem, tinha 20 anos mais ou menos, e ele tinha uma dívida enorme, e ele chegou até mim: Tiago, eu já sei como pagar minha dívida. Eu falei: uau, já sabe, então como que você vai pagar? Não, eu já sei, já consegui um credor, e esse credor vai me dar esse recurso, e daí eu vou quitar essa dívida. Tá, e daí como você vai pagar aquela outra dívida? Não, daí aquela eu vou dar o calote, mas eu já tenho certinho aqui, meu nome fica não sei quanto tempo protestado, e aí depois a dívida caduca, não sei o que lá. Eu falei: meu Deus, mas que excelente ideia que você teve. Quem que te deu essa excelente ideia? Meu pai. Só que aí você entendeu, o contexto familiar era o quê? O pai endividado, a mãe endividada, os irmãos endividados. O contexto familiar era esse. Vocês estão entendendo que as ações refletem muitas vezes quem nós somos? As ações do lar refletem quem nós somos. Mas eu preciso aceitar esse modelo, esse padrão? Não, como a Lolo falou, quebra isso na tua geração, siga um novo caminho, siga um rumo, busque uma nova referência, que a referência é Cristo, que você possa se espelhar em pessoas que caminhem nas suas áreas definidas, como Cristo quer que a gente caminhe, ok? Então, a primeira forma, palavras, é a marca que a gente imprime nos nossos filhos, através da nossa bênção, através da nossa palavra, das nossas declarações, e a segunda, através das nossas ações. Só que, obviamente, que quando a gente olha essas duas, como fazer, tal, como o nosso dia a dia, três coisas, que vem um texto aqui, que são essenciais, fundamentais, para que você possa exercer esse modelo da tua palavra e das suas ações. E eu queria ler com vocês um texto que está em Deuteronômio 6, 5 a 9, que nós usamos muito aqui na Sky, somos muito intencionais nesse texto aqui dentro da Sky, que diz o seguinte: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Vocês podem acompanhar o texto lá. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Primeiro ponto que eu quero colocar aqui, que a gente vai conversar: sentado em casa. Primeira ferramenta para você exercer é a tua presença. Vamos continuar lendo o texto. Quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar, andando pelo caminho. Segunda ferramenta que eu quero que vocês gravem aqui: primeira, presença. Segundo, intencionalidade. Você vai estar andando pelo caminho, mas mesmo ali, quando estiver andando pelo caminho, seja intencional com o teu filho. Vamos continuar lendo ali. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Aqui tem uma testa boa para prender. Escreva nos batentes das portas de sua casa e seus portões. Terceira coisa, direção. Presença, intencionalidade e direção. São os pilares, as ferramentas para que a gente possa exercer as formas que a gente vai deixar marcas e padrões em cima dos nossos filhos. Mas existe um pré-requisito antes disso. O começo do texto fala: ame o Senhor. E eu vi um dado que me deixou muito chocada, que fala que menos de 10% dos pais cristãos que frequentam igrejas, são cristãos, menos de 10% desses pais leem a Bíblia com seus filhos, oram com eles, fora a oração antes de refeição, essas coisas, né, uma oração mais intencional, fazem cultos domésticos. Menos de 10%. É muito pouco. Com isso a gente percebe que a fé, ela não está sendo compartilhada como deveria dentro dos lares cristãos. Por isso que a gente tem visto o diabo deitar e rolar com a sociedade, com as nossas crianças. A gente não pode ficar parado vendo isso. Então, e às vezes a gente pensa: não, mas eu faço coisas para Deus, eu estou sempre na igreja, eu estou envolvido, faço. É muito mais do que fazer, é muito mais do que ações
somente, mas sim a intencionalidade que a gente tem com os nossos filhos. Eles precisam olhar para nós e ver, uau, o meu pai, a minha mãe, eles são de fato apaixonados por Deus. Não é simplesmente eles fazem coisas na igreja. Não, eles são apaixonados por Deus. E eles vão querer amar aquilo que o pai ama. A gente vê o exemplo de futebol, né? Lá em casa é um exemplo muito claro. O Thiago gosta muito do Atlético. E o nosso filho, principalmente o Davi, ele já começou a ter loucura pelo Atlético. Da onde surgiu essa paixão pelo Atlético? Do pai. Vendo o pai gostando do Atlético. Exemplo, hein? Bom exemplo esse, né? Então é a mesma coisa. Só que tudo bem, né? Ele ser apaixonado pelo Atlético por causa do pai. Mas muito mais do que ver o pai apaixonado pelo Atlético, ele precisa ver o pai apaixonado por Jesus. Porque da mesma forma que ele quis se apaixonar pelo time do pai, ele vai querer se apaixonar por aquilo que queima no coração do pai dele. Amém. E a partir do momento que a gente entende esse pré-requisito de amar a Deus, a gente começa a entender esses 3 passos, essas 3 ferramentas, para que a gente tenha sucesso em qual o legado que nós vamos deixar dentro de casa. E o primeiro, sim, é presença. E quando a gente fala de presença, é não só estar de corpo presente, mas você dar atenção para os seus filhos. Quantas e quantas vezes nós estamos presentes, mas não estamos? Muito influenciado por essa tralha que eu não estou aqui com ele. E aí a gente fala, não, eu estou presente com o meu filho, assistindo um filme. Gente, convenhamos, né? É cômodo, né? Vamos colocar um filme para assistir. Eita, olha que eu estou presente na vida do meu filho. Eu não estou dizendo que não dá para fazer isso aí. Claro que dá, é bom. É um fôlego, é bom. Desde que tenha outros momentos mais Mas sabe aquela coisa do olho no olho, de sentar no chão, de, ei filho, eu olho para você. Esses dias, ainda nessa semana, o Espírito Santo começou a ministrar sobre essa palavra durante a semana. E essa semana eu fui levar o Luquinhas no futebol. E aí, eu podia estar sentado lá vendo, ele está jogando futebol, está com o professor. Podia estar lá vendo lá a vida dos outros. Ai, Jesus. Cura-nos. Não, amém. Mas, poderia estar lá. Mas não, eu deixei e estava vendo, eu estava presente, eu estava dando atenção ao meu filho. Mas não foram nenhuma, nem 2, nem 3, mas em alguns momentos que ele pegava a bola e tocava, a primeira coisa que ele fazia é olhar para o seu pai. E aí imagina se ele olhasse para o pai e o pai lá. Mas eu estava presente, eu estava lá, eu fui levar o meu filho na escola, eu fui levar o meu filho lá no futebol, eu estava presente, mas você não estava dando atenção para ele. E quando a gente olha esse texto da questão da presença, é você estar presente de corpo e de alma, dar atenção para o seu filho. Eu vou compartilhar também uma coisa que aconteceu com a gente também, com o Davi, que foi muito impactante para mim, nessa questão do levantar, no deitar, enfim, a gente tem esse costume de sempre antes de dormir, a gente tem um tempo ali com eles mais intencional. E o Davi virou para mim, o Davi tem 8 anos agora, ele tinha 7 quando ele falou isso. Do nada, ele virou para mim e ele falou, mãe, às vezes me vêm uns pensamentos aqui na cabeça que eu acho que todas essas histórias que eu leio na Bíblia, que você me conta, tudo isso não é verdade. Tudo isso não aconteceu de verdade. Ele me deu aquele negócio, né? Eu falei, meu Senhor. E daí na hora o Espírito Santo falou para mim, não rebata, tente trazer à memória dele as experiências que ele já teve com Deus. Porque são as experiências que ele já teve que vão comprovar que aquilo é verdade, que Deus é real. Não adianta você ficar vindo, não, filho, aconteceu, é verdade, você tem que crer. Traz à memória as experiências que ele já teve desde pequeno. E aí o Espírito Santo foi muito bom comigo, que ele foi me lembrando, tinha coisas que eu tinha anotado no celular, áudios que ele mandou para pessoas, e pessoas responderam chorando de coisas que ele ministrou à vida das pessoas. E eu fui mostrando e mostrando, e ele, nossa mãe, é verdade, é verdade. E se a gente não tivesse tido esse momento antes de dormir? O diabo ia estar deitando e rolando na mente dele com mentiras e mentiras e mais mentiras. Então, é muito sutil, a gente precisa estar atento o tempo todo.
E quando a gente entende que a presença, ela gera intimidade, gera conexão entre pais e filhos, automaticamente isso vai dar segurança para o filho. E ele se torna um adulto emocionalmente seguro. Por quê? Porque foi conquistado isso dentro de casa, a tua presença. Teve outra coisa que a gente fez dentro de casa, isso já há alguns 2, 3 anos atrás. Eles não têm celular ainda, são muito pequenos, mas nós decidimos, à mesa, ninguém usa celular. Já foi pré-estabelecido. Por quê? Porque teve um determinado momento que eu notei que e eu não sou muito de zapear, mas estava ali, eu acho que resolvendo alguma coisa, WhatsApp, estava à mesa, e ao invés de estar presente na vida do meu filho, eu estava lá. Falei, o que eu estou fazendo? Então foi definida uma regra lá em casa, e isso já para estabelecer como regra, para que quando eles tiverem celular, estamos à mesa, salvo uma urgência que a gente precise sair, mas se estamos à mesa, estamos conectados, um olhando para o outro e conversando. Saiu da mesa, ok, vamos pegar, vamos fazer, etc. Como é importante nós estarmos presentes na vida dos nossos filhos. Sermos presentes levam os nossos filhos a ter segurança, crescerem emocionalmente saudáveis e seguros. Amém? A segunda coisa que nós comentamos em cima daquele texto e falava sobre andando pelo caminho, gente, em todo o tempo, é intencionalidade. Essa palavra está meio na moda, né? Ser intencional. Mas será que realmente nós temos sido intencionais de fazer a vontade de Deus na vida dos nossos filhos? Ou a gente quer que a nossa vontade prevaleça? Isso aqui eu já falei algumas vezes. Muitas vezes a gente quer, Deus, faça a tua vontade na vida do meu filho. Tá bom, Deus, mas tem que ser assim, 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 assado, assado. E gente, isso é algo que Deus tem ministrado no meu coração. E se a vontade de Deus para o teu filho, para a tua filha, é ser uma missionária, um missionário em países perseguidos? Não, ele vai ser médico. Será que realmente temos sido intencionais de buscar a vontade de Deus para a vida deles? Deus, o que o Senhor quer? A minha oração eu falo, Deus, que eu não atrapalhe. Que eu não atrapalhe. Que eu seja instrumento nas tuas mãos para conduzir eles no caminho que eles devem andar. Para que lá na frente, aquilo que o Senhor tem para a vida deles se concretize. Como é relevante e como é importante a gente pensar e ser intencional. Tem um texto que está em Jeremias 1:5 que diz: antes que eu te formasse no ventre eu te conheci, antes que saísse da tua mãe te santifiquei nas ações e te dei por profeta. Às vezes a gente acha, né? Não, são os nossos filhos. Vou colocar embaixo das asas. O Rada que gosta das minhas atuações. Colocar embaixo das minhas asas aqui. São os nossos. Ei, deixa eu te contar uma coisa. Antes de ser nossos filhos, Deus os conhecia, os nossos filhos. E aí tem outro texto que diz, Salmo 127:3: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. São herança de quem? Do Senhor. Vocês estão entendendo que o nosso papel é, Deus, eu estou conduzindo, eu estou sendo intencional na vida dos teus filhos, Deus. Porque antes de ser nossos filhos, eles são de Deus. Porque antes de eles estarem no ventre da minha esposa, Deus já conhecia o Davi e o Lucas. Muda, porque a gente quer às vezes ser dominador de filho, né? Dominador de filho. E a gente não entrega. Não é intencional e realmente. Calma, Luiz, você está indo muito. A Luiz já vai indo para baixo, ela está nervosa com o tempo. Não, está gostoso, vai tendo papo aqui, Luiz. Eles estão com pressa, estão com fome, alguma coisa? Não. Então, gente, temos que pensar sobre ser intencionais com os nossos filhos. Amém? Então, primeira coisa, presença. Segunda coisa, intencionalidade. E a terceira coisa, Luiz e Beatriz, Nieve Glórias. A terceira coisa é a direção. A Bíblia também fala em Salmo 127:4 que como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Então, os filhos, eles são flechas na nossa mão. Nós somos os guerreiros. E arremessar a flecha precisa de uma preparação, precisa de uma direção, precisa de um foco certo. E aí, quando eu estava pensando nisso, falei, uau, Deus, eu acho que a sensação de um filho, quando vê que os pais eles não sabem direito aonde estão direcionando, é de total insegurança. É tipo, vocês já viram aqueles
cara de televisão que vão arremessar a maçã na cabeça de um e eles estão com os olhos vendados? Qual o sentimento que tem a pessoa ali? Medo, insegurança, não sabe o que vai acontecer. E acho que é a mesma sensação que os nossos filhos têm quando eles percebem que os pais estão meio perdidos. E muitas vezes a gente não vai ter a resposta de exatamente aonde o meu filho vai, qual realmente é o propósito específico dele. Mas a gente sabe o propósito principal deles, que é manifestar o reino de Deus aonde eles estiverem. Sendo médicos, sendo advogados, sendo missionários, seja não importa o quê. Se a gente direcionar eles no alvo, deles manifestarem o reino de Deus aonde eles estiverem, a gente vai acertar a flecha no alvo certo. Então, o que nós queremos colocar aqui é: será que realmente nós estamos preparando uma geração forte? Uma geração cheia do Espírito Santo? Gente, existe uma grande probabilidade dessa geração, dessas crianças que estavam aqui na frente, elas serem a geração que vai ver Jesus voltar. E será que, olhando aquela parábola das 10 virgens, essa geração vai estar com a candeia na mão? Como que essa candeia vai estar? Gente, estamos preparando uma geração que vai ver a volta de Jesus. Vocês entenderam a relevância, vocês entenderam a importância? Mas muitas vezes nós estamos preocupados. Eu não estou dizendo que isso não é importante e relevante. O que meu filho vai ser quando crescer? E qual vai ser a carreira? Eu quero que ele seja bem sucedido. Eu quero que ele tenha muito dinheiro. Eu quero que ele jogue futebol, se torne Neymar. E aí eu só vou viver de renda. A preocupação nossa é essa. E aí quando a gente começa a perceber: ei, o meu filho vai ser a geração que vai ver a volta de Jesus. O meu filho vai ser uma geração que vai receber a presença de Deus manifesta, que vai curar pessoas, que vai ser usado poderosamente por Deus, que vai ser cheio do Espírito Santo. Você vê que a prioridade se inverte. E aí quando a gente fala de presença, quando a gente fala de intencionalidade, quando a gente fala de presença, quando a gente fala de direção, para onde eu vou atirar? Ei, eu preciso me preparar, eu preciso preparar essa flecha, para que direção que ele vai, porque aonde o nosso filho vai chegar vai depender do arqueiro. Aonde ele vai chegar vai depender de cada um de nós, o quanto nós estamos preparados, o quanto nós temos sido intencionais em preparar essa flecha, inclusive na questão de direção. Fale. E é realmente criar filhos que queimam, que ardem por Jesus. A gente percebe nessa geração que é diferente da nossa. Eu fui criada já em lar cristão, e os ensinos bíblicos, tudo, mas eu percebo que hoje isso não é suficiente. Apenas o ensinar ali as histórias bíblicas não é suficiente. Os nossos filhos, eles precisam queimar por Jesus. Provavelmente eles vão ser aqueles que talvez vão ter que dar a vida por Jesus. Precisam ter uma paixão ardente pelo Jesus. E é através das nossas vidas que esse amor, essa paixão vai ser gerada no coração deles. Então a pergunta que eu quero deixar para cada um de nós aqui: qual é a marca que nós queremos deixar para o nosso filho? Qual é o padrão? É o padrão do mundo? São as marcas de Jesus? No nosso dia a dia, como que os nossos filhos estão nos vendo? Esses dias eu estava vendo um texto que está em João 19:19, que diz: Pilatos mandou pregar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. É a lápide de Jesus. E lápide fala de quem a pessoa era. Ele era um rei, o rei dos judeus. Qual vai ser a nossa lápide? Como que os nossos filhos vão ver? Ou o que vão escrever na nossa lápide? Parece trágico, gente, mas é uma realidade. Será que eles vão ver pais realmente que, uau, o meu pai era intencional comigo, era presente, deixou uma marca, deixou um legado na minha vida, deixou marcas de Jesus na minha vida? Será que os nossos filhos vão olhar e vão escrever isso nas nossas lápides? Ou, não, meu pai, ele se preocupava mais em ganhar dinheiro, com o trabalho. Coloque aquela foto de novo, Gabriel, por favor. Qual é a marca que nós, como pais, estamos deixando nos nossos filhos? O que estamos construindo no nosso dia a dia?
Qual que é o padrão? Quando a Bíblia fala não se amolde ao padrão desse mundo, ele está estabelecendo o seguinte: ei, as tuas ações não devem ser condizentes. Por quê? Porque se você se amoldar ao padrão do mundo, o teu filho vai se amoldar ao padrão do mundo. Agora, se você se amoldar ao padrão de Jesus, o teu filho vai espelhar Jesus. Qual é a nova criatura que nós estamos estabelecendo? Ou estamos ainda caminhando na velha criatura? Qual é o legado, qual é a marca que estamos deixando aos nossos filhos? Que cada um de nós possa fazer uma reflexão nessa noite. Deus, será que eu tenho sido presente na vida do meu filho? Não só de corpo, mas de alma. Será que eu estou sendo intencional na vida do meu filho? Deus, será que eu estou usando as palavras corretas, as declarações corretas? Será que as minhas ações estão condizentes, a ponto de eu chegar: ei, filho, pode ser o meu imitador, porque eu sou de Cristo? Será que isso acontece dentro do nosso lar, das nossas vidas? Isso é uma decisão individual, a gente não pode depender de terceiros. Nem o exemplo de Josué, né? Ele estava vendo o povo ao redor dele adorando outros deuses, fazendo escolhas erradas, e ele fala: olha, não importa o que vocês estão decidindo, não importa os deuses que vocês vão querer servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Ele se posicionou, ele tomou uma decisão, ele não olhou para o lado que os outros estavam fazendo. É uma decisão nossa, que a gente possa hoje decidir estabelecer algo diferente dentro da nossa casa, realmente criar filhos que ardem, que queimam de amor por Jesus. Amém. Alguns devem estar se perguntando: mas o mundo está perdido, e eu não sei. A responsabilidade está com cada um de nós. A responsabilidade é nossa, como pais. Não terceirize essa tua decisão. E talvez algumas coisas que você tem feito, você descobriu hoje que não estão no padrão adequado, no modelo adequado que você quer estabelecer como marca, como padrão na vida dos teus filhos. A mensagem que eu quero trazer para você hoje é que ainda dá tempo. O Espírito Santo está trazendo para cada um de nós nessa noite: ei, se você está olhando para trás e você acha que teu filho já cresceu o suficiente e você perdeu esse time, a forma que você estava conduzindo a educação do teu filho, o Espírito Santo está trazendo para mim e para você hoje uma frase: ainda dá tempo. E o texto que ele me trouxe com relação a esse ainda dá tempo é uma história que fala de um filho. 2 Reis 21:3 diz: naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitado. Ele disse: assim diz o Senhor. Falou para Ezequias: ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou a Deus: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera tenho feito o que tu aprovas. Ezequias chorou amargamente. Nesse momento o Espírito Santo ministrou a minha vida dizendo o seguinte: Ezequias, da porta para fora, tinha um papel inquestionável. Ele era fiel, ele estava servindo com fidelidade, com devoção sincera, com todo o coração. Mas da porta para dentro Ezequias tinha algo a ser feito. Talvez cada um de nós aqui, da porta para fora, tem feito as coisas com fidelidade, com sinceridade, com devoção. Deus, eu estou fazendo para você, o meu trabalho é para você e para você. E Deus está trazendo para cada um aqui: ei, ponha a ordem à sua casa, porque você está morrendo. 2 Crônicas 33:1-3 diz: Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar,
e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Da porta para fora, um sucesso. Da porta para dentro, uma tragédia. O Senhor está trazendo aqui algumas pessoas e dizendo: ainda dá tempo, coloque a tua casa em ordem. Se volte para dentro da tua família. De nada vale você construir e todo alicerce e construir a tua vida em cima disso, se você destruir quem está dentro da tua casa. Como que eu coloco minha casa em ordem, Tiago? Presença, intencionalidade e direção. Coloque a tua casa em ordem. Talvez você esteja, eu não sei onde esse vídeo chega, é o Espírito Santo que faz. Mas talvez vai ter uma pessoa que vai estar nos assistindo. E essa pessoa ela vai questionar talvez muita coisa que fez no passado, em ter priorizado muitas vezes o trabalho, em ter desequilibrado a balança da vida em relação a ganhar dinheiro, justificando muitas vezes que estava fazendo isso por causa da família. Não, eu faço isso por causa dos meus filhos, da minha esposa. Mas chegou o tempo de você voltar para a tua casa. Chegou o tempo de você colocar ordem na sua casa. A tua esposa precisa de você. Os teus filhos precisam de você. Ainda dá tempo de você ser intencional, de você ser presente e de você direcionar aonde o teu filho vai chegar. Talvez você esteja se questionando: Deus, como é que eu faço? Por onde eu começo? Tem um texto na palavra de Deus que diz, em João 14, 26: mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Graças a Deus pelo Espírito Santo. Ele é o nosso ajudador. Ai Deus, e agora? Mas como que eu vou ser presente? O que eu vou fazer? Espírito Santo, me ajuda. Talvez você está escutando essa mensagem e realmente quer: Espírito Santo, sim, me ajuda no meu dia a dia. Existe uma forma, não só dele te ajudar, mas ele habitar em você. Talvez você esteja aqui e não sente, não vive essa verdade na tua vida, que o próprio Deus, através do Espírito Santo, habita em você. E aí muitas vezes você olha esse ajudador, parece um ajudador muito distante. Mas existe uma forma desse ajudador habitar em você. É você aceitar Jesus como teu Senhor e teu Salvador. A Bíblia diz que quando você crê no teu coração e confessa com a boca que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é teu Senhor, é teu Salvador, existe uma consequência, eu vou falar uma delas, que o ajudador, o Espírito Santo, vem habitar em você. Então eu quero dar a oportunidade para você que está aqui hoje, para aqueles que estão nos assistindo. Se você quer ter esse ajudador habitando em você, se você quer entregar a tua vida para Jesus, que você possa declarar isso, verbalizar isso. Nós aprendemos hoje o poder da nossa palavra sobre a vida dos nossos filhos.
E da mesma forma a salvação vem através de uma declaração. A partir do momento que você entende no teu coração e você declara, verbaliza, coloca para fora, para os quatro cantos, para todas as esferas, você está declarando o senhorio de Jesus na tua vida. O Espírito Santo vem habitar em você. Eu vou te ajudar nessa oração, eu vou falando algumas palavras, eu vou declarando isso, mas eu quero que você faça realmente como se fossem as tuas palavras de todo o teu coração, não as minhas palavras. Você pode repetir aí na tua casa ou aqui na igreja, dizer o seguinte: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, eu Te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Eu renuncio a Satanás, seus demônios e suas obras na minha vida. Espírito Santo, eu Te recebo como meu habitante, eu Te recebo como meu ajudador, como meu consolador. Enche a minha vida. Deus, muito obrigado, porque agora eu sei que além de ser salvo, o Espírito Santo habita em mim. Muito obrigado, porque eu sei que isso é verdade. Amém, amém, amém. Glória a Deus por essa declaração, glória a Deus por essa decisão. Se você fez essa declaração pela primeira vez, se você sentiu no teu coração, talvez você já tenha declarado alguma vez isso, mas isso não era uma verdade dentro da tua vida, isso era meio raso, talvez você não entendia, e hoje você compreendeu o poder da tua declaração em cima dessa palavra. Nós queremos também te conhecer. Mande uma mensagem para nós. Pega o seu celular. O Rafinha não fez direito. Faz um QR Code, manda eu disse sim. Você não está dizendo sim para uma igreja, você está dizendo sim para Jesus. Você não está dizendo sim para uma estrutura física, você está dizendo sim para o Criador do universo, o teu Pai, o teu Pai. Amém? E aí nós queremos encerrar. Noite gostosa, gente, tô gostando aqui. A Luísa, eu conheço a Luísa, ela tá nervosa com o tempo. Mas a gente queria encerrar com um momento de ativação que a gente quer falar. A gente vai pedir pro Flavinho tirar uma música que fala sobre a bênção. Esquece, não é para rir, agora é o momento. Mas é uma música que fala sobre o poder da bênção. Os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. Eu quero que cada um, talvez individualmente ou em casal, eu não sei, como você sentir à vontade, só não pode aglomerar muito, então só fique em família mesmo. Você com tua esposa, você com teu marido, ou você sozinho individualmente. Que você possa ter, enquanto é ministrada essa música, essa canção, você possa declarar e abençoar a vida dos teus filhos. Você possa declarar palavras de bênção sobre o futuro deles, sobre quem eles vão ser, sobre a identidade deles, sobre o que Deus tem para a vida deles. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com muitos pais nessa noite sobre o que Ele que tem para a vida de cada filho, e que cada um aqui possa talvez pedir perdão para Deus da maneira que esteja conduzindo os seus filhos, mas é momento de nós abençoarmos a vida deles. Então que vocês, cada um aqui, podem se levantar, ou ficar sentado, ou ficar no chão, ou ficar deitado, como vocês quiserem. Mas que nessa hora você possa orar pelos teus filhos, independente da idade. Se for filho mais velho, ora pelo filho mais velho. Mas eu não tenho filho, Tiago, ora pelas crianças, ora pela geração, ora para os teus filhos espirituais. Deus vai colocar pessoas, crianças para você orar. Ora por essas crianças que estavam aqui. Eu tenho certeza que a tua palavra pode ser usada para declarar palavras de bênçãos, de um futuro próspero, um futuro abundante, um futuro em que nós vamos ver Jesus voltar. Então, enquanto o Flavinho ministra essa louvor, que você possa estar declarando isso para a vida do teu filho. E logo em seguida, nós vamos todos lá pro salão de festas. Dê um abraço ao teu filho, abençoa ele presencialmente.
Tem pipoca, tem algodão doce, vamos comer todo mundo junto. Tem carrinho de coração de abóbora. Não, não tem, esse não tem, é só para velho, né? A gente é uma igreja nova. Não, tô brincando, antes que ela brigue comigo. Então, gente, tem esse momento agora intencional, abençoando a vida dos teus filhos, e depois vamos todos para lá, né? Estamos juntos lá, abençoando os filhos, né? Comendo uma pipoca, se divertindo junto com eles lá, e encerrando essa noite maravilhosa na presença de Deus. Amém? Amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém, amém, que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Deus, nós queremos, Senhor, nos colocar diante do Senhor, dizendo que precisamos, Senhor, da Tua sabedoria, da Tua capacitação. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a sermos pais que ensinem conforme a Sua vontade. Que possamos, Senhor, acima de tudo, ser imitadores do Senhor. Que os nossos filhos possam olhar para nós e ver o referencial de quem eles devem seguir. Senhor, nós abençoamos nessa hora cada criança, cada filho, não importa a idade, os futuros que ainda virão também. Declaramos, Senhor, essa geração como uma geração que arde, uma geração que queima pelo Senhor, uma geração que não tem vergonha de dizer não para as coisas do mundo, mas que dizem sim para as coisas do Seu reino, Senhor. Declaramos cada coraçãozinho queimando por Ti. Nos ajuda, Senhor, a sermos esses instrumentos de Ti, para transmitir essa paixão por Ti no coração dos nossos filhos.
Que a cada dia, a cada palavra que saia da nossa boca, sejam palavras direcionadas pelo Senhor. Deus, não permita que o nosso lábio seja usado para amaldiçoar nossos filhos. Nos ajuda, Senhor. Espírito Santo, precisamos do Senhor diariamente, a sermos instrumentos do Senhor para manifestar bênção, declarar palavras de bênção para os nossos filhos. Que eles possam, Senhor, cumprir exatamente aquilo que o Senhor designou eles para cumprir. Que a gente não erre, Senhor. Que a gente não erre a tirar esse alvo, essas flechas. Que a gente possa ser esse arqueiro que sabe onde está atirando, que sabe a direção certa. Que nossos filhos possam olhar para nós e nos admirar, Senhor. Que eles possam ver, uau, esses pais, eles são meus exemplos, eu posso segui-los, eles estão me direcionando para o lugar certo. Ajuda-nos, Senhor, abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém.